Bom, pessoal, vamos para a nossa primeira aula de JSF. Não estranhe que está escrito aqui aula 2, porque a aula 1 eu já dei lá no primeiro dia, quando eu falei sobre Jakarta EE para vocês, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre o JSF mesmo. Então vamos falar sobre os elementos da arquitetura do JSF, principalmente o ciclo de vida, que vocês precisam conhecer, falar o que é um Managed Bean, falar o que são ações, requisições, componentes, navegação e etc. CDI, XHTML Managed Beans, ações, escopos, processamento de uma requisição, quando a gente for falar sobre o ciclo de vida e a navegação. Tá? Então a gente vai começar com CDI, que é uma coisa bem interessante, que a gente não está muito acostumado, mas que o Java EE trouxe com bastante força e outros frameworks trazem também com bastante força, tá? Que é a parte de injeção de dependências. Então, o JSF significa Java Server Faces, um dos principais frameworks de desenvolvimento Java Web. Na verdade, hoje em dia ele está sendo substituído por outros frameworks, mas ainda é um framework bastante interessante. Ele é baseado nos padrões MVC e Front Controller, um pouco MVC, não é bem MVC, tá? Então o pessoal confunde um pouco, mas pode-se dizer que ele traz essa carga do MVC e um pouquinho do MVVM também, tá? Que é outro padrão de projeto. Então ele é baseado em modelo, visão, controle. Ele é baseado em Front Controller porque todas as requisições passam por um componente dele, especificamente. Tem um controlador na aplicação inteira, que é um componente dele, que é o Face Servlet, e esse Face Servlet que faz o direcionamento das requisições para as outras camadas, para as outras componentes do framework. Vamos falar um pouquinho então sobre injeção de dependência e inversão de controle. Seja o primeiro probleminha aqui que vai nos dar um contexto. Eu tenho um componente A, que depende do componente B e do componente C para ser executado. Isso é, enquanto o A está executando, ele precisa do B para fazer alguma coisa e precisa do C para fazer alguma coisa. Imagine que o elemento B é uma fonte de dados, o elemento C é um outro componente qualquer, quer dizer, existe uma dependência, tá? O A precisa desses caras para poder executar. Em algum lugar aqui dentro do A, eu tenho que conseguir uma referência para o B e uma referência para o C para poder chamar algum método. Isso que significa essa dependência. Seja o exemplo de código aqui, ó, public class componente A, aí dentro tem uma variável do componente B, uma variável do componente C, e quando o A estiver fazendo uma operação qualquer aqui, ele vai, por exemplo, criar um componente B, criar um componente C e executar alguma coisa desses componentes. Essa é a dependência da qual eu estou falando. O problema reside em você sempre sabe como criar esses componentes B e C, porque aqui eu estou fazendo uma construção, mas nem sempre eu posso construir esses componentes. Será que só construindo, ou todos os componentes que eu for precisar, vão ser só construções simples, chamadas de new, chamada de construtor? Então essa é a dúvida que a gente tem quando a gente depende de outros componentes. Uma solução para isso tem a ver com os componentes que dependem dos outros componentes dos recursos, quer dizer, ao invés de você instanciar, né, quer dizer, fazer um componente ter que instanciar essas dependências, fazer ele fazer o new, componente B, componente C, aumenta o acoplamento no sentido de que o componente A precisa conhecer como descobrir essas instâncias de B e C. Eu tenho que saber detalhes de como criar a dependência, nem sempre um método de criação de dependência conhecido. Ali a gente tem um construtor, mas se não for por via construtor, tá? Muitas vezes os componentes são gerenciados pelo servidor ou container, e aí você não consegue fazer um new. Você precisa daquela instância e não consegue fazer. Então eu preciso de alguma maneira para tentar desacoplar um componente das suas dependências, e a solução está em olhar esse problema e inverter esse problema. Quer dizer, ao invés de fazer o componente controlar a criação das dependências, eu faço com que outro componente faça esse controle. Isso é, você inverte o controle dessas dependências. Isso que se chama inversão do controle. Então, a inversão de controle, ou IOC, né, segue o tal do princípio de Hollywood, muito conhecido aí. Não nos ligue, deixe que nós ligaremos. Isso é, não me instancie, deixe que eu me instancio e me disponibilizo para você. Então, envolve a dependência dos componentes, ocorre em tempo de execução, ao invés do objeto dependente conseguir as referências, ao invés do A conseguir fazer os new do B e do C, você encontra um meio de preencher essas dependências de forma desacoplada, sem que A precise conhecer a maneira de instanciar B e C. O componente não precisa saber os detalhes de como criar essas dependências. Então, essa é a parte legal da inversão do controle. Existem vários tipos de inversão de controle. Então, tem lá procura por dependência, ou Dependency Lookup, DL, né? O componente deve obter uma referência para uma dependência, e daí tem dois tipinhos de procura por dependência. Dependency Pool, quer dizer, as dependências são obtidas através de um registro central, você tem alguém que controla isso e você consegue essa dependência desse registro central.
E esse Contextualize Dependency Lookup, quando as dependências são obtidas através de um container e de uma interface implementada no componente. Você diz no componente, olha, eu quero essa interface. Opa, então o container sabe que ali ele tem que colocar uma dependência. Através de injeção de dependência, né, o Dependency Injection, que é legal, tá? As dependências são injetadas no componente, ou por interface, ou por setter, ou por construtor. Vamos ver o Dependency Lookup com o Dependency Pool. Então, você teria um registro central, onde você conhece o método desse registro, você indica para esse registro o que você quer obter e você obtém. Seria mais ou menos assim, ó. Eu quero encontrar essa minha dependência. Então, eu tenho o meu registro, esse aqui totalmente fake, tá? Só um exemplo. Eu obtenho o meu registro de alguma forma e eu digo, registro, me dê uma instância desse cara e ele retorna para você. Como essa interface do registro é sempre a mesma, você só precisa conhecer a interface do registro e não a interface das dependências das quais você depende. Essa é a parte legal do Dependency Pool. Já no Contextualize Dependency, né, as dependências são obtidas através de uma interface. Quando o componente implementa essa interface, ele indica, olha, preciso dessa dependência. E o container chama o método implementado na interface. Então, o componente pode procurar, né, fazer o lookup dessa dependência. Então, seria mais ou menos assim, ó, eu tenho minha classe teste, né, que implementa esse componente gerenciado aqui, e eu tenho uma dependência. Aí, essa minha dependência, que eu vou obter a partir desse perform lookup aqui, dessa interface, tá? É feita através do container. O container faz através desse perform lookup aqui. Isso aqui também totalmente fake, tá? É só um exemplo das diferenças entre um e o outro. Aqui eu implemento uma interface específica. A injeção de dependência funciona assim. Se A depende de B e de C, ao invés de A procurar por B e procurar por C, A simplesmente vai receber essas instâncias, elas vão ser automaticamente colocadas dentro de A, isso é, elas vão ser automaticamente injetadas de alguma forma que o servidor vai fazer isso para você. Essa é a parte legal porque você não precisa se preocupar com nada. Se você tem uma dependência que você sabe que vai ser injetada, o próprio servidor ou a própria plataforma vai fazer essa injeção para vocês, essa injeção de dependência para vocês. Então tá aqui, eu tenho o componente A, que depende de B e de C. Aí o B faz alguma coisa, você faz outra coisa. Quando o servidor for instanciar, ou quando você for instanciar, ou for usar o componente A, como o componente B e C vão ser injetados, então a gente está assumindo que esses componentes já estarão prontos para você. Essa é a parte legal. Na hora que você for executar o B alguma coisa, o C outra coisa, você não vai precisar se preocupar com a instanciação deles. Eles vão ser injetados, isso é, você não fez nenhuma chamada de new, você não fez nenhuma chamada de lookup, nenhum registro, nem nada. A injeção de dependência vai garantir para você que os objetos de componente B e componente C vão estar instanciados e disponíveis para você. O servidor percebe que tem uma dependência entre esses componentes. Para diminuir esse acoplamento, você usa essa injeção de dependência, e se a injeção de dependência for usada de forma correta, você consegue módulos plugáveis, extensíveis, quer dizer, você não precisa se preocupar com nada, ainda mais se você trabalhar com interfaces, tá? Tipos de injeção de dependências, via construtor, onde eu passo recurso como parâmetro no construtor da classe que necessita deles, e aí eles vão ser injetados lá. Via atributo, através do método set de algum atributo da classe, quer dizer, algum atributo da classe que foi definido, ele faz esse set, injeta a dependência para mim. Assim, o container pode injetar as dependências por causa do set. E via interface, o componente implementa uma interface que indica ao container que deve ser injetada uma dependência. Bem tranquilo. E o CDI? O CDI, então, é uma especificação do Jakarta EE, que significa injeção de dependência e contextos, que controla contextos, né, essa capacidade de ficar ligando componentes no ciclo de vida, em quanto tempo eles vivem e quando eles morrem, qual é o ciclo de vida desses componentes especificamente, e consegue fazer injeção de dependências, isso é, injeta instâncias de componentes, que alguém depende desses componentes, que são tipadas de forma padronizada, sem você precisar se preocupar com nada. Então, o CDI é bem legal nesse aspecto. Então, a injeção de dependência e contextos é definida pela JSR 299, veio a partir do Java EE 6. Gerencia a injeção de dependências, o ciclo de vida dos componentes, né, os contextos, em quanto tempo esses componentes vão estar vivos ou não. Integra o container web com o container EJB. Antigamente, a gente precisava de um arquivo chamado beans.xml, vaziozão mesmo, para dizer, olha, estou usando meu CDI, agora não precisa mais.
No Java EE5 para fazer a injeção de dependências, olha só que legal o CDI. A gente tinha várias anotações, então quando a gente usava @EJB, a gente estava dizendo, olha, estou injetando um componente Enterprise Java Bean, ou Resource, ou Persistent Unit. A partir do Java EE6 e agora no Jakarta EE, com CDI, eu só uso @inject. Quando eu faço @inject, eu, estou usando o meu injeção de dependência. Uma coisa interessante a se notar é que isso não funciona com o Apache Tomcat, só funciona com servidores de aplicação que possuem a implementação completa do Jakarta EE, ok? Então no Apache Tomcat não funciona. Vamos falar um pouquinho sobre XHTML e Managed Beans, que são os componentes basiquíssimos do JSF. E a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar muito com esses componentes. XHTML define a tela do usuário. É um código basicamente HTML com tags JSF, parecido com o JSP. Inclusive, nas versões 1 do JSF, era usado como motor de renderização de telas o JSP. Tá? Depois isso mudou. Mas é parecido, é um HTML com tags JSF que é atrelado a um ou mais Managed Beans. Isso é, você coloca um componente na tela lá e diz, olha, esse componente está ligado com esse Managed Bean. E aí, aquele componente de tela, quando você submeter um formulário, ele vai automaticamente para aquele componente. É bem legal. Os Managed Beans são classes POJO, Plain Old Java Objects, simples, que não implementam nada, são classes simples, ok? Mantém os dados para serem mostrados na tela, executa as opções de tela, né, as ações de tela, quer dizer, quando você clica o botão, vai para o Managed Bean processar e recebe os dados de formulários. Então, o Managed Bean é o cara que interage, né, que faz a interação com a tela, com o resto do sistema. Você tem uma tela, quando alguma coisa clica, vai para o Managed Bean. Então, sempre vai passar para o Managed Bean. Então, XHTML, como eu falei para vocês, é um HTML com tags JSF, pode possuir um ou mais Managed Beans atrelados, e no início do XHTML você tem que colocar alguma coisa parecida com isso, ó, indicando que você está usando XML-NS, está indicando que você está usando JSF HTML. Algumas tags são importantes, como h2.head, h2.bar, h2.form. As tags de tela começam todas com H, tá? Mas a gente tem outras tags lá. Se vocês estiverem usando o NetBeans para brincar com JSF, recomendo que quando vocês criarem o projeto do JSF, lá na última tela de criação, vocês marquem JSF, que daí ele já coloca um monte de facilidade para vocês, ok? Olha o exemplo de um index.xhtml. Olha aqui, ó. h2.head, h2.head, h2.bar e h2.bar. É importante vocês fazerem h2 no head e no bar. Para você colocar um componente que vem de um Managed Bean, você coloca cerquilha, abre chaves, fecha chaves. Veja que essa notação é igual à do Expression Language que a gente viu o semestre passado em Web 2. Só que agora a gente usa cerquilha, tem uma diferença que eu vou explicar para vocês mais para frente. Para escrever um formulário em JSF eu uso h2.form e a gente não define aqui no h2.form para onde que ele vai. Ele sempre vai, e quando que ele vai ou como que ele vai. Ele sempre vai para esse command button aqui. Esse command button é o cara que define o que vai executar. Aqui não está dizendo nada, tá? Mas no command button eu consigo dizer qual é o Managed Bean, qual é o método do Managed Bean que vai processar esse meu formulário. Para escrever os botões de submissão é com h2.command button, eu tenho o h2.command link também. Para escrever os formulários eu tenho os componentes de tela, por exemplo, o h2.inputText, também é um componente de tela. Aqui tem uma explicação, depois vocês dão uma olhada. E os Managed Beans, eles são objetos fundamentais da arquitetura do JSF porque eles mantêm os dados de tela, eles fornecem os dados que vão ser exibidos na tela, recebem os dados enviados das requisições, isso é, apertou o botão de OK, tem formulário para ser enviado, o Managed Beans recebe e executa as tarefas conforme as ações do usuário. Apertou o botão de OK, é o Managed Bean que executa essa tarefa. É uma classe Java que não herda nem implementa de nada, por isso que ela é uma POJO. Eu consigo definir essas classes através do facesconfig.xml ou usando anotações. No semestre passado eu falei para vocês que a gente tinha o XML real, que a gente tinha que configurar um monte de coisa dentro do XML, e agora com as anotações as coisas ficam bem mais simples. Então a gente não usa o facesconfig.xml para configurar os meus Managed Beans, a gente usa anotações. Eventualmente, a gente vai precisar mexer no facesconfig para configurar outras coisas, ok? O ciclo de vida de um Managed Bean é gerenciado pelo framework. A gente tem que tomar cuidado com isso. Para a gente fazer
o ManageBean, a gente escreve uma classe Java, que no caso eu tenho uma classe Java com uma string, com o set e o get, bem simples. Para essa classe se transformar no ManageBean, eu coloco @named e digo qual é o escopo que eu quero dela. Estou colocando @requestScoped, ok? Esse named aqui vai dizer, olha, essa classe exemplo bean vai ter um objeto dela, como você não escreveu nada, o objeto dela é o mesmo nome da classe com ezinho minúsculo, que vai estar visível na minha tela. Tá? Então é para isso que serve o exemplo o @named em cima da classe. O ciclo de vida simplificado de uma classe como essa é assim. O browser, né, o cliente, ele recebe um XHTML, renderiza esse XHTML, o usuário digita os dados, isso na parte do client, tá? E o usuário pressiona o botão alterar, por exemplo. Quando ele pressiona o botão alterar, lá no servidor, no JSF, né, o JSF obtém uma representação interna do XHTML. Quando eu for falar sobre o ciclo de vida, eu volto nessa representação interna. Aí, o JSF obtém uma instância do ManageBean. Aí, o JSF obtém os dados da requisição, né, da tela e preenche o ManageBean. Aí, o JSF preenche os dados do ManageBean na representação do XHTML e o JSF envia a tela para o browser. E daí, o browser mostra a telinha. Veja que o JSF faz uma porrada de coisa aqui. Nesse caso desse ciclo de vida simplificado, não tem execução de ação. Tá? Porque, veja, eu vou voltar aqui, o nosso ManageBean ele não tem ação, ele só tem um atributo, texto, que vai ser preenchido. Como ele não tem ação, ele não executa nada, ele só preenche os dados dentro do ManageBean. Então, esse é o ciclo de vida simplificado. Para vocês executarem esse exercício, então vocês vão lá no seu NetBeans ou qualquer outra ideia que vocês estejam usando, né? Entra lá em arquivo, novo projeto, escolhe a categoria Java Web, normal, como nós fazíamos no mês passado, escolhe o projeto aplicação web, nome do projeto, servidor, e na última aba do Wizard, você escolhe o framework Java Server Faces, ok? Clique em finalizar. Aí, com o botão direito em cima do projeto, você escolhe novo bin gerenciado, JSF, tá? Escolhe o nome da classe, escolhe o nome do pacote, nossas classes todas vão dentro do pacote, e escolhe finalizar. Aí você digita isso daqui, dentro desse bin gerenciado, exemplo bin, né? Você deu o nome de exemplo bin, coloca @named, requestScoped, roda esse cara. Roda não, né? Você só preenche o ManageBean e deixa ele disponível. Aí, como você criou um projeto JSF, ele deve ter criado para você um index.xhtml. Você vai lá e coloca esse trechinho de código aqui, ó. Você tem um texto, ó, olha o exemplo bin com E minúsculo aqui, ó. Esse cara vem por causa disso, ó. Como eu coloquei @named nessa classe, significa que essa classe vai ter disponível para ela a tela, né, vai ter disponível para ela um objeto dessa classe com ezinho minúsculo. Tá aqui, ó, ezinho exemplo bin, ezinho minúsculo. Aí você escreve um formulário com input text. Esse input text vai renderizar para você uma caixa para você digitar texto. Essa caixa de texto, olha só, ela está ligada com o exemplo bin.texto. Ok? Significa que o que você digitar nesse input text, quando você submeter, vai ser colocado dentro da propriedade texto. Isto é, vai chamar o set texto. Outra coisa, quando esse formulário estiver sendo renderizado no browser, quando estiver sendo mostrado, o fato desse input text estar ligado com o exemplo bin.texto significa que ele vai chamar o getTexto para mostrar esse dado aqui. E clicou um botão, um command button chamado alterar. Clique em executar e usa a sua aplicação. O comportamento da aplicação é muito simples, tá? Ele vai renderizar um formulário com um campo de texto aqui, você digita o campo de texto, aperta o alterar. Quando voltar para mostrar a mesma tela, ele vai mostrar o teu formulário com o input text com o dado que você digitou. É bem simples, mas já dá para você ter uma ideia do funcionamento e da facilidade do JSF. Agora eu peço que vocês parem o vídeo, executem esse exercício, o seu primeiro exercício de JSF, para a gente poder continuar com as ações. Vamos falar sobre as ações, tá? O que eu posso executar dentro do ManageBean. Tá? Para implementar ações, quando o usuário, por exemplo, clica o botão, o link, eu escrevo métodos no ManageBean. Os métodos que eu escrevo no ManageBean, eles são de dois tipos, isso para tratar ações, tá, pessoal? Posso escrever qualquer método que eu queira, mas os de tratamento de ações são de dois tipos. Os que retornam void e os que retornam string. Um método que faz uma ação no ManageBean precisa
retornar void ou retornar string. E esse retorno, ele facilita para nós a navegação da tua aplicação. Porque, por exemplo, se um método retorna void, quando ele for chamado, ele mantém o usuário na mesma página. Isso é, no retorno da ação, ele mostra para o usuário a mesma página. Se o método retorna string, então a string retornada pelo método é o nome da nova tela, sem a extensão XHTML. Tá? E se esse teu método retorna string e você retornar nulo, ele mantém você na mesma página, como se fosse retornar void. Tá? No exemplo do ManageBean anterior que a gente fez, a gente pode escrever um método lá, public void caixa alta. Esse método public void caixa alta, a nossa intenção com ele é que ele coloque o texto que você digitou em caixa alta e mostre em caixa alta. Super simples. O que a gente precisa fazer para alterar esse método, para alterar essa aplicação anterior? Então, no teu index.xhtml, você vai adicionar no command button, procura lá no command button, coloca um atributo action igual, entre aspas, não esquece, cerquilha exemplo bin.caixa alta. Isso aqui está indicando para o JSF que quando esse command button, quando esse botão for pressionado na tela, ele vai invocar o método caixa alta do ManageBean, que é esse cara aqui, sem parâmetro, sem nada, tá? Ele vai invocar esse cara. Então é assim que eu faço a ligação entre o que eu tenho na tela e o que for executado. É bem mais simples do que o JSP. Olha como é que fica bonitinho. Aqui eu tenho o setter e getter, aí eu criei um método caixa alta que ele faz o seguinte, ele pega o texto do teu ManageBean e recebe this.text.toUppercase. Ok? Então é só isso que ele faz e a alteração no index. O teu index vai ficar assim, ó, command button, tem o value alterar, esse value é o que vai aparecer em cima do botão, né, como texto do botão, e o action aqui significa, quando você apertar esse botão, ele vai chamar o caixa alta, que é este método aqui, caixa alta. O ciclo de vida simplificado também para essa execução funciona assim. Você tem no cliente lá no browser a tua tela renderizada. Você digita os dados lá, escreve o texto, pressiona o alterar. Aí vai para o JSF, que obtém uma representação interna do XHTML. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. JSF obtém uma instância do ManageBean. JSF obtém os dados da requisição, isso é o que veio do formulário e preenche o ManageBean. Veja que primeiro ele preenche o ManageBean, depois ele executa o método que foi invocado, no nosso caso caixa alta. Então primeiro ele preenche o texto com o texto que veio da tela. Depois ele executa o método, no nosso caso caixa alta, portanto ele coloca aquele texto em caixa alta. Daí o JSF preenche os dados do ManageBean, por exemplo, eu mexi no atributo texto, daí ele pega aquele texto mexido e coloca na representação do XHTML, e aí ele envia o XHTML para o browser, e daí vai ser mostrado aqui a tela para o cara com o texto em caixa alta. Então esse é o comportamento simplificado do nosso aplicativo. Peço que vocês agora pausem o vídeo, façam as alterações que eu pedi naquele exemplo de antes, escrevam o método caixa alta, alterem o command button e façam ele funcionar. Vamos falar um pouquinho sobre os escopos, porque assim, se você tem um componente, um ManageBean, esse componente ele precisa ter um ciclo de vida. Como assim? O momento que ele é criado, que momento que ele é criado, que momento que ele é descartado. Eu não sei. Qual é a durabilidade desses dados? A partir do momento que o meu ManageBean recebeu o dado da tela, ele dura até quando? Na próxima requisição ele termina? Dura enquanto estiver na sessão? Dura a aplicação inteira? Ou não dura nada? Ele só recebe os dados, faz alguma coisa e perdeu os dados. Então, isso significa escopo, ok? O JSF e o CDI possuem mecanismos para manter o ciclo de vida de um BIM fora do controle do programador. Essa é a parte legal, você não precisa se preocupar, você anota como você quer que aquele BIM seja gerenciado, em qual escopo, e ele faz, ok? O programador só precisa, então, indicar por quanto tempo ou qual escopo esse BIM vai existir. Aqui eu tenho que fazer um parênteses para vocês e é bem importante vocês prestarem atenção, tá? O JSF, antigamente, ele não era integrado com o CDI, então o próprio JSF implementava os seus escopos.
A partir da evolução do CDI e o JSF também evoluindo, versão 2, tá, do JSF, a gente consegue usar os escopos do CDI. E aí fica integrado em toda a plataforma do Jakarta EE, ok? Então, o JSF possui alguns escopos que eles são importados de um pacote diferente dos escopos que são importados do CDI. Nós aqui no curso vamos usar os escopos do CDI, então a gente tem que tomar cuidado com da onde que as coisas são importadas. Nós iremos usar os escopos do CDI e não os escopos do JSF, mas eu vou contar para vocês aqui esses escopos, tá? Então o JSF possui escopo da requisição, quer dizer, os dados do ManageBean são visíveis enquanto aquela requisição ocorrer, né? Vai para o servidor e volta para mostrar. Escopo da visão, esse escopo é legal, enquanto você não trocar de tela, ele mantém o ManageBean instanciado com os dados. Escopo da sessão significa enquanto a sessão estiver ativa, o ManageBean vai estar ativo e toda vez que eu usar aquele ManageBean eu retorno o mesmo. Escopo da aplicação, enquanto a aplicação estiver no ar, ele mantém aquele ManageBean. Custom Scoped, eu consigo definir o escopo que eu quiser, conforme o tempo, isso entra um pouquinho mais a fundo. E Non-Scope significa, olha, toda vez que eu pegar o ManageBean, ele tem um valor diferente, é menor que a requisição. Vejam que esses escopos têm a ver com os escopos do JSP que a gente viu o semestre passado, né? Request, o Request Scoped, é o escopo da requisição do semestre passado. A visão a gente não tinha, é um melhoramento. Agora, a sessão e a aplicação também existem. A gente tinha, esses escopos funcionam mais ou menos da mesma forma. Já o CDI, que é essa nova tecnologia de gerenciamento de escopos, injeção de dependências, também possui vários escopos e alguns escopos legais também, tá? Uma coisa importante para você notar é que para você, toda vez que você usa uma anotação de escopo, você faz uma importação. As importações do CDI vêm de javax.enterprise.context. Então, eventualmente, você vai fazer uma importação e às vezes vai dar algum problema, porque ou o NetBeans importou errado, ou você copiou o código, ou alguma coisa assim, e vai dar problema. Então, primeira coisa, verifica se a importação do escopo, né, da anotação do escopo que você está fazendo no teu ManageBean está correta, se veio de JavaX Enterprise Context. Quais são alguns dos escopos que nós temos lá? Dependent significa esse meu componente tem o mesmo escopo do cara do qual ele depende. Request, Scoped, veja, é o mesmo nome de anotação, é só para confundir, né? Mas a gente não confunde por causa da importação. Session Scoped, Application Scoped, escopo conversacional, né? O Conversation Scoped, você define de forma programática quando que começa, quando que termina o escopo. Um escopo definido em termos de transações, né? Quando começa, quando termina uma transação, esse escopo continua, quer dizer, o BIM fica disponível enquanto a transação não termina. E esse Flow Scoped aqui é legal porque você consegue definir que o teu BIM vai ficar visível por várias telas, que podem ser diferentes, até um determinado final. Isso aqui pode ser entendido, por exemplo, como um wizard, sabe esses wizards que são várias telas que você passa e daí no final termina? Então, isso seria um Flow Scoped, por exemplo, um uso do Flow Scoped. O View Scoped, que é bem legal, também está disponível no CDI, tá? Ele é um escopo do JSF, mas está disponível no CDI através do View Scoped, mas ele é importado desse pacote aqui, ó, javax.faces.view.viewScoped. Importa o View Scoped desse cara, que daí o View Scoped funciona no CDI, beleza? Então, Dependent Scoped, está aqui, o escopo default, né? O ManageBean é criado e seu escopo é atrelado ao objeto da qual ele foi injetado. Então, está aqui o Dependent Scope, significa que ele vai ter o escopo do cara para onde ele foi injetado. Request Scoped, o ManageBean é criado a cada nova requisição. Então, a hora que você requisita, ele cria o ManageBean, preenche, voltou, acabou. A hora que você chamar de novo, é outro ManageBean. Então, Request Scoped. Nós vamos usar bastante o Request Scoped, tá? Vamos evitar ao máximo usar Session Scoped. Session Scoped, o ManageBean é armazenado na sessão, por isso que chama Session Scoped. Então, a instância do ManageBean está na sessão. Para ele funcionar, você precisa implementar Serializable, senão ele não funciona, tá? E a gente, como eu disse antes, a gente vai evitar ao máximo deixar objetos, os ManageBeans, na sessão. Eventualmente, vocês vão encontrar problemas de escopo e vai procurar na internet, você fala, não, bota no escopo da sessão que tudo funciona. Não, você não pode fazer isso, tá? Senão tua sessão vai explodir de tanta coisa que você vai ter lá dentro, pode capotar a tua aplicação por causa disso, tá?
Application Scoped significa que o teu Managed Bean vai ser instanciado e armazenado no escopo da aplicação, tá? O Managed Bean ele é criado assim que ele for usado pela primeira vez, né? Tipo lazy, né? É mantido até a aplicação ser finalizada, é compartilhado por todos os usuários da aplicação, sempre que requisitado vai vir o mesmo Managed Bean, tá? Então tem que tomar cuidado com informações sensíveis que você coloca lá. Também precisa implementar Serializable para poder funcionar um Application Scoped. O Scoped eu já falei para vocês, tá? Ele foi adicionado no JSF2, mas não existe no CDI, a não ser que você importe daqui, ó, JavaX Faces View Scoped. O Managed Bean ele existe instanciado com os dados enquanto o usuário não sair da página. Tá? Quando que ele não sai da página? Quando o teu método de ação retorna void ou quando o teu método retorna string e você retorna um null. Aí ele se mantém na mesma página. Enquanto você continuar na mesma página, ele mantém os dados daquele Managed Bean que está no escopo da visão, do View Scoped. Tá? Quando você muda de tela, ele descarta o Managed Bean. Okay? Mesmo que você volte para outra tela, ele já descartou, ele vai criar uma nova instância. Não compartilha dados entre telas e abas diferentes na mesma seção. Cada visão é um Managed Bean diferente. Tomar cuidado com isso também. O Managed Bean deve implementar Serializable, porque ele usa uma seção para manter esse cara. E tenho que importar o View Scoped do JSF, esse cara aqui. O Conversation Scoped, né, o escopo conversacional, ele é um escopo maior do que da requisição e menor que da seção. O Managed Bean existe com um início e um fim determinados de forma programática. Isso é, você chama um método que começa o escopo e depois chama um método para terminar. O programador inicia e termina, o Managed Bean pode existir a várias requisições, tá? Você pode fazer várias requisições, enquanto você não chamar um end, ele não termina, tá? Posso fazer várias chamadas ao Bean, tipo, por exemplo, como Ajax, e os dados serão os mesmos, e eu tenho que mandar fechar, senão ele mantém o cara lá. Para isso eu tenho que injetar um objeto do tipo conversation e para iniciar o escopo eu dou begin, para terminar o escopo eu dou um end. Também tem que implementar Serializable. Olha um exemplo bonitinho aqui. Está aqui meu Managed Bean, escopo da conversação. Eu tenho que criar um atributo do tipo conversation e injetar ele com @inject. Aí eu criei um método facinho aqui, init conversation, que faz um begin, end conversation, que faz um end, e para retornar essa conversação se eu precisar por algum motivo, tá? Então tá aqui, esse aqui é um exemplo, e aí você usa, aí você coloca outros atributos, outros métodos de ação, quer dizer, esse cara aqui vai existir, se você der um init conversation aqui, se você executar um begin, ele vai ficar visível e vai ser armazenado até que um end seja executado. Então você tem que tomar cuidado para executar esse end aí, ok? O Transaction Scoped ele foi criado a partir do Java EE 7, usado quando o Managed Bean precisa ter a mesma duração do que uma transação do JTA, então é bem tranquilo, bem fácil, nós não vamos usar. E o Flow Scoped também foi criado no Java EE 7, que é um escopo maior que a requisição também e menor que a requisição, e eu consigo definir fluxos de telas na aplicação para os quais o meu escopo vai ser visível, tá? É bom para representar o wizard, também tem que implementar Serializable. Eu tenho que definir quais são os pontos de entrada, vários pontos de saída e assim por diante. A gente também não vai usar, é só informativo aqui. Para a definição ou para o desenvolvimento do trabalho e dos trabalhinhos, vocês vão usar os escopos normais. Não precisa, se vocês quiserem, tá? Não, eu vi que dá, vai atrás então, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes para não complicar as coisas. Processamento de uma requisição. É aqui que a gente vai trabalhar com o ciclo de vida do Managed Bean, né, como é que as coisas são executadas. Então, quando uma requisição é feita pelo navegador, ela é recebida pelo Face Servlet. Lembra que eu falei para vocês sobre o Front Controller. Aí o que acontece? O Face Servlet carrega o modelo da visão, tá, da tela que ele tem que estar representando, constrói uma árvore de componentes que representa essa tela, para ele poder processar esse cara aqui. Depois, ele processa todos os eventos, depois monta, né, ou renderiza, né, a resposta para o cliente, e essa resposta é enviada para o cliente para ser mostrada lá no browser, ok? Ao final de cada requisição, o estado dos componentes é salvo. Por quê? Porque o HTTP é stateless, ele não guarda o estado entre as requisições, mas o JSF é stateful, isso é, ele guarda os dados entre os componentes. Então, é por isso que ele salva esses caras aí, principalmente se você estiver fazendo na mesma tela, por exemplo.
Esse é o diagrama de ciclo de vida do JSF. Veja que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, basicamente, do JSF, tá? Cada estado faz alguma coisa. Quando acontece uma requisição, essa requisição entra por aqui e quando é dada a resposta sai por aqui. Tem alguns fluxos alternativos aqui que acontecem e a gente precisa saber o que acontece em cada uma dessas fases para entender o comportamento específico do JSF. Vamos a elas. Primeiro, o que significa response complete que acontece dentro desses process events aqui, tá? Quando acontece da aplicação redirecionar para uma página externa, ou por exemplo, para uma página que não é JSF, acontece o que a gente chama de response complete. Isso é, o JSF não vai renderizar a saída, não é ele que vai mandar a resposta para o cliente e a gente diz, olha, acabou o processamento, é outra pessoa que manda aqui, é outro componente que vai responder, acabou. Aí, por exemplo, você pode chamar lá facescontext.responseComplete, que ele termina e não vai misturar as coisas. Primeira fase aqui, Restore View. Restore View acontece em dois casos, tá? Na primeira requisição, quando acontece a primeira requisição, então o JSF cria uma árvore de componentes que representa a tela e redireciona para a fase Render Response. Tá? Então, aqui não tem a setinha, mas ele vai para o Render Response. Ele chama esse método aqui, facescontext.renderResponse. Isso aqui acontece quando você, por exemplo, está chamando a tela pela primeira vez, ela vem em branco, você não processa nada, ok? Nas demais requisições, que também são conhecidas como postback, tá? Quando são mais requisições do mesmo usuário, né? São chamadas postback. Então, a árvore de componentes já foi construída, então ela é recuperada e reconstruída internamente. Conversores, validadores ou renderizadores customizados, se eles estiverem anexados aos componentes, eles são restaurados também. E aí ele passa para a próxima fase, que é o Apply Requests. Esses construtores, validadores, renderizadores customizados a gente não vai ver, mas conversores e validadores sim. A gente consegue configurar a sua página para automaticamente converter dados e validar dados, tá? E tudo isso feito de forma automática pelo JSF. Então, se você tiver atrelado algum cara desses, eles são recuperados aqui. O JSF constrói a representação da tela com uma árvore de componentes e armazena essa árvore no facescontext do usuário, porque ela vai ser usada mais para frente, para ser varrida, para ser preenchida e assim por diante. Tá? Essa representação interna da tela é uma árvore mesmo, tá? Uma estrutura de dados interna. Por exemplo, se eu tenho esse JSF aqui, hform, input text, command button, o JSF transforma esse cara aqui numa árvore de componentes dessa forma aqui. O iViewRoot, o iForm, o iInput e o iCommand são o nome das classes internas do JSF que representam cada um desses componentes. Tá? Então, para o JSF conseguir fazer os processamentos dele, ele usa essa representação de árvore interna aqui. Fase 2 aqui, o Apply Request Values. Ela vem, tá? Ela é executada vindo do Restore View. Isso é, a árvore que foi construída na etapa anterior, né, recuperada, construída, ela vai ser percorrida e cada componente é decodificado. Isso é, ele vai pegar os dados da requisição e manter esses dados da requisição. Isso é nessa fase que ele faz o request.getParameter. Lembra do JSP, que ele fazia request.getParameter? Então, ele faz isso automático para vocês. Opa, desculpem, porque ele voltou aqui, ele olhou para a estrutura de dados da árvore de componentes do JSF e consegue fazer a busca na requisição. Os eventos de ação, por exemplo, o clique do link ou botão, são também identificados e eles são enfileirados. Eles são enfileirados porque eles não são tratados aqui, eles são tratados na fase Invoke Application lá na frente. Isso é, não é aqui que eu executo, não é aqui no Apply Request que eu executo os dados, é que eu executo os métodos, é só lá para frente. Depois disso, o ciclo de vida passa para Process Validations. Os componentes submetidos através dos formulários, que já foram decodificados nessa fase aqui, eles são então convertidos e validados se houver validador registrado. Então, ele aplica as conversões, aplica as validações. Se qualquer erro acontecer aqui, né, de validação ou de conversão, por exemplo, você pediu uma idade maior do que 18, maior ou igual a 18, e o cara entrou com uma idade menor que 18, então ele passa o fluxo lá para o Render Response,
Tá? Ele redireciona esse fluxo, ele pega o erro que aconteceu e coloca, enfileira esse erro para ser mostrado e manda para o render response. Aí o render response vai mandar a própria tela para ser mostrada com o erro. Ok? Caso nenhum erro aconteça, ele passa para a fase de Update Model Values, que é a próxima fase do ciclo de vida. Na Update Model Values, os valores que vieram da requisição, que já foram convertidos e já foram validados, vão ser armazenados nas propriedades do ManageBean. Perceba que você só armazena os dados que vêm do formulário no ManageBean depois que eles passaram por essas 3 fases aqui, isto é, só depois que eles foram validados e convertidos. Olha que legal. Então eu garanto que ao colocar os dados no ManageBean, esses dados estão corretos no sentido dos validadores e conversores que eu setei. Okay? Terminada a Update Model Values, ele passa para Invoke Applications. Na fase de Invoke Applications, né, as tarefas, né, os eventos que foram enfileirados, eles precisam ser executados. Por exemplo, clique do botão ou link, clique no link. Tá? Tudo que foi descoberto aqui precisa ser executado aqui. E nessa fase que eu descubro qual é a próxima tela que vai ser executada. Essa próxima tela que vai ser mostrada. Essa próxima tela depende do retorno do método de ação, né? Do método de ação que está aqui. Esse retorno, se for void, eu mantenho a mesma tela. Se for uma string, se essa string retornou null, é a mesma tela. Se ela retornou uma string, a string é o nome da tela. Então aqui eu descubro, no Invoke Application, eu descubro qual é o método, a tela para qual eu vou, para que lá na próxima fase, no Render Response, eu gere a árvore de componentes específica da próxima tela. A representação dessa tela, então, vai ser armazenada para ser usada no Restore View. Tá? Então, essa tela que eu estou mandando para lá é a tela para onde vai executar a próxima invocação. Então, a representação da tela é armazenada para que quando a invocação aconteça, ele já tenha essa representação aqui. Tá? Cada componente da página que vai ser mostrado aqui no Render Response é traduzido para HTML, tá? A partir de um renderizador, a fim de gerar o resultado para o cliente. E se tiver algum erro gerado aqui, por exemplo, no Process Validations, tá? Se tiver algum erro, esse erro vai ser mostrado aqui se eu tiver colocado umas tags para mostrar erro, por exemplo, fmessage, f:2.messages, aí ele coloca os erros aqui para serem mostrados. Tá? Então essa é a fase que efetivamente mostra para o cliente a tela, monta a tela para ser mostrada para o cliente. Tá? Esse é o ciclo de vida do JSF, a gente precisa entender muito bem ele para poder desenvolver de forma tranquila usando o JSF. Agora, como atividade prática, 3 exercícios. Primeiro, fazer uma aplicação onde o usuário digita um número e é mostrado o seu quadrado. Por exemplo, o usuário digita 7,49. Você vai fazer esse exercício de 2 formas. Uma, mostrando o resultado na mesma tela. Tá? Então vejam o que eu preciso fazer para mostrar na mesma tela. E outra, mostrando numa outra tela. A gente não viu ainda como faz uma segunda tela, mas é do mesmo jeito e você tenta fazer isso na próxima tela. Próximo exercício, fazer uma aplicação onde o usuário digita 2 números e é mostrada a soma desses 2 números. É um pouquinho diferente da anterior, agora são 2 números. Terceiro, fazer uma aplicação com um texto de resultado, 2 campos para entrada de números e 2 botões. Em um botão, o sistema soma os 2 números, no outro subtrai, e o resultado é mostrado no texto de resultado. Veja, agora eu tenho 2 botões, cada botão vai para um método diferente do ManageBean e eu quero que vocês tentem fazer esses 3 exercícios. Então pausem o vídeo aí antes de continuar, façam os exercícios para a gente dar continuidade no conteúdo de JSF. Navegação entre telas, tá? Como é que funciona essa navegação entre telas, tá? Primeiro a gente precisa ter a noção do que é um outcome. Outcome é um sinal enviado para o JSF indicando para onde que eu tenho que ir, ok? Eu tenho 2 tipos de navegação dentro do JSF. A navegação explícita, que eu posso definir dentro do FacesConfig.xml, que nós não usamos mais, e a navegação implícita, que é essa que eu contei para vocês, cujo nome do outcome é o nome da página sem o XHTML. E eu retorno, por exemplo, o nome da página nos métodos de ação do ManageBean, dos métodos que retornam string. Tá? Se o teu outcome começar com barra, então ele vai usar o caminho absoluto a partir... Opa, tem 2 As aqui. Ó. Vai usar o caminho absoluto a partir da raiz da aplicação como caminho da página. Senão, ele usa o caminho relativo a partir do caminho da página atual. Aqui também a fonte está diferente, mas tudo bem. Componentes que usam o outcome, olha só, h:/command button, h:/command link, que são aqueles
componentes que você coloca no formulário e quando você aperta, submete para o ManageBean, o ManageBean executa uma ação e o retorno do método diz para onde que eu vou. E os de redirecionamento, que é do h2.button e h2.link, que nós não vimos ainda, que é definido no atributo outcome, tá? Então, veja, aqui tem um exemplo de formulário que tem um command button e o atributo action que tem um outcome. Significa que quando você apertar esse botão, ao término da ação, ele vai chamar esse teste e o retorno desse teste é o que vai dizer para onde que ele vai redirecionar. Aqui tem um exemplo de outcome, ó. O retorno dos métodos do ManageBean funciona da mesma forma através dessa string aqui, ó. Então esse método testar, ele está retornando para mim uma string e essa string é o nome da página para onde ele vai retornar. Ele vai mostrar depois que executar esse testar. Todo o redirecionamento feito no JSF é feito através de forward. Tá? Lembre do forward lá do JSP. Para garantir que você está usando um redirect, você tem que usar ponto de interrogação, faces redirect igual a true. Por exemplo, ó, no testar de antes, que se eu não colocar nada, é via forward. Aí para dizer, olha, eu quero fazer via redirect, send redirect, aí faces redirect igual a true. A diferença entre redirect e forward, se vocês precisarem saber, tem que dar uma olhada no material do semestre passado do Web 2, ok?